O apóstolo Paulo tinha um sonho. O sonho dele era chegar em Roma, a cidade mais importante, a capital do império. Porque ele sabia que se o evangelho chegasse em Roma, se espalharia muito mais facilmente pelo restante do mundo. Porém, ele tinha um grande desafio. O apóstolo Paulo se encontrava preso, acorrentado, em uma cela escura e fria. Ele acabara de ser espancado e estava cheio de hematomas e sangrando. Porém, o Senhor Jesus não esqueceu do seu servo fiel. Certa noite, Cristo se coloca do seu lado. Olha que cena maravilhosa. O Cristo glorioso desce dos céus e agora se coloca do lado daquele homem cheio de ferimentos. E o que o Senhor Jesus Cristo foi fazer? Ele foi encorajar o apóstolo Paulo. É verdade que as palavras que Cristo usou para encorajar o apóstolo Paulo não são palavras que a maioria das pessoas gostariam de ouvir hoje. Isso porque o evangelho que é pregado hoje é o evangelho que prioriza a cura, a prosperidade material, a vitória, o milagre. E o apóstolo Paulo não ouviu isso da boca do Senhor Jesus Cristo. Ele não ouviu do Senhor Jesus as seguintes palavras: olha, Paulo, o seu milagre chegou, a sua vitória chegou, agora eu vou quebrar todas as suas correntes. Não foi isso que ele ouviu. Paulo ouviu as seguintes palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do mesmo modo que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo elogia Paulo e diz: olha, você fez um excelente trabalho, você deu um testemunho fervoroso a respeito de mim em Jerusalém, um testemunho corajoso, e agora eu quero que você, com essa mesma coragem, você testemunhe ao meu respeito em Roma. Observem, o que encorajou o apóstolo Paulo não foi a promessa de que ele seria liberto daquele sofrimento, mas o que encorajou o apóstolo Paulo foi a promessa de que ele cumpriria a sua missão e chegaria em Roma. Este é um consolo maravilhoso para aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. É um consolo maravilhoso para aqueles que buscam, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. Paulo era um soldado ferido, mas era um soldado corajoso, um soldado que estava disposto a finalizar a sua missão. Como disse certo autor, triunfo não é ausência de batalha. Muitos soldados voltam das batalhas sem perna, sem braço, com os olhos furados, mas eles voltam em triunfo. O apóstolo Paulo não estava preocupado como ele chegaria. Ele queria chegar, ele queria cumprir a sua missão, independentemente do sofrimento que ele teria. E esta é uma palavra para você que é o verdadeiro cristão. Para você que, de repente, esteja desanimado e talvez querendo desistir da vida cristã. Esta é uma palavra de encorajamento. Veja que Deus usou as tribulações do apóstolo Paulo para cumprir o seu propósito nele. Deus usou as cadeias, as correntes, para fazer com que o apóstolo Paulo chegasse em Roma. Então olhe para as suas aflições e perceba como Deus está usando ela para o seu bem, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E mais do que te livrar das aflições, Deus ele quer te dar coragem, pois um corajoso preso, acorrentado e machucado é mais valioso no reino do que um medroso livre. E Deus tem uma promessa para te encorajar, dita pelo próprio apóstolo Paulo: estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Prossiga olhando para as promessas de Deus.
Não se preocupe como você vai chegar, não olhe para as feridas que foram abertas, não olhe para as perdas, não olhe para aquilo que você teve que renunciar por causa de Cristo, não olhe para o mundo que quer tentar tirar você da caminhada cristã, não olhe para as falsas amizades, não olhe para as coisas que ficaram para trás, mas esqueça das coisas que ficaram para trás e avance para as que estão adiante, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.